estamos em outubro, mês das crianças, caminhando para dezembro, mês do Natal. Quando as datas comemorativas chegam, os pais logo pensam em comprar presentes para a garotada. Presentear com brinquedos que correspondem, preste atenção, que correspondem à idade da criança é fundamental. Se envolver na brincadeira com os filhos é mais importante ainda, porque gera muito mais socialização, desenvolvimento e principalmente aprendizado. A presença dos pais nas horas de folga das crianças é assunto do nosso dia D. E quem vai desenvolver o tema com a gente é a terapeuta de reprogramação generativa, Raquel Lima. Prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz e grata, por fazer parte dessa entrevista hoje, desse bate-papo aqui mesmo, onde a gente vai interagir, falar um pouco dessa importância dos pais na vida das crianças. Eu me chamo Raquel Lima, sou terapeuta e trabalho aqui na clínica, já atendendo crianças também. E é um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho desse assunto com você. O prazer é todo nosso, viu? Muito obrigada por receber a gente aqui. Raquel, primeiro, explica um pouquinho pra gente o que é essa terapia de reprogramação generativa. A terapia TRG é uma terapia, é um reprocessamento focado em resultados rápidos, onde a gente trabalha o psiquismo, a transformação da pessoa de uma metodologia mais rápida e eficaz. A gente trata medos, fobia, transtornos, depressão, ansiedade, tudo aquilo que paralisa a pessoa no decorrer da vida, que não vai cuidando. A gente tem até um tema que a gente fala, uma frase que eu acho muito interessante, que é aquilo que a boca não fala, o corpo padece. Então, tudo aquilo que você não cuida, não trata, ele somatiza em forma de doença no corpo. Então, a terapia é fundamental para tratar tudo isso. Medos, fobia, depressão, tudo aquilo que te causa uma paralisação na sua vida e muitas vezes você nem sabe que está sendo paralisada devido ao que você passou. Então, a terapia TRG, ela reprocessa tudo isso e livra você desses traumas. Bom, como você já disse, Raquel, nessa sua metodologia, você atende crianças também, E que é o nosso foco do assunto de hoje. Raquel, geralmente os pais, eles tendem a priorizar, a supervalorizar o brinquedo. Às vezes entram na crista da moda, compram presentes caros e logo as crianças enjoam daquele brinquedo. O ideal seria a valorização da brincadeira? Sim, são vários fatores. O que acontece? As crianças hoje em dia ficam muito focadas em celular, nessas redes sociais e acabam vendo brinquedos muito da moda e pedem, os pais e a gente como pai quer sempre dar o melhor para o filho. Só que brinquedos caros, às vezes a pessoa tira até de algo que ela não pode, às vezes de um orçamento ali que não está preparado naquele momento para presentear o filho com aquele brinquedo. Aí a criança brinca e vê que não é aquilo, porque na verdade ela quer a presença dos pais. Então, às vezes, se você der um brinquedo mais simples e tirar um tempinho para interagir ali com a criança, ou mesmo que seja, se você tem condição de dar um brinquedo mais caro, tudo bem, não tem problema nenhum, mas que você interaja com a criança. Entra na brincadeira ali com a criança, porque ela tem uma imaginação, uma criatividade muito fértil, a criança, e ela precisa desse interagir dos pais, da disponibilidade, dessa atenção. Então, muitas vezes eles pegam o brinquedo e eles olham sozinhos ali, e vê que não é aquilo que eles criaram. Então, quando o pai interage, fica bem mais divertido, sem contar que faz bem para os pais, vai muito além do filho, faz bem para os pais, a criança já aprende com esse convívio familiar, aprende a partilhar, que muitas vezes a criança acha que o brinquedo é meu, não quer emprestar nem para o coleguinha. Então o pai brincando, ele ensina que você precisa emprestar para o outro, que você pode partilhar.
E isso é muito interessante. Qual seria o primeiro passo aí para promover essa interação? Seria a escolha, de repente, de um brinquedo? Qual que seria esse primeiro passo? Eu acredito que a dedicação dos pais mesmo. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de brinquedo assim que envolve o crime, por exemplo, porque hoje em dia tem uns desenhos que ensinam muitas crianças a matar, a brigar, e aí você vai e compra essas arminhas e eu penso que às vezes você está já incentivando as crianças. Então, eu, particular, prefiro não dar brinquedos assim desse naipe, mas quem gosta, tá tudo bem, mas eu acho que é mais o interagir mesmo, você entrar no mundo da criança, dedicar um tempo ali para você brincar com eles, né? Entender o mundinho da criança ali, porque eu vejo, eu tenho um netinho de 2 anos e ele, às vezes ele fica lá na minha casa, que a mãe dele trabalha, e ele faz um desenho, ele monta a pecinha e ele fica assim, a minha mamãe vai achar lindo. Então, se a mamãe chega e não dá atenção para aquilo que ele fez, pode gerar uma frustração, porque ele achou que a mamãe dele fosse achar aquilo lindo. Então, às vezes a gente precisa dar essa atenção para a criança, sabe? Elogiar as pequenas coisas, os pequenos desenhos, incentivar a criança a ler a partir do momento que ela já aprende a ler, a desenhar. Então, isso é muito importante. Você já falou alguns benefícios, né? Dessa presença, de estar ali na hora do brincar. Vamos focar um pouquinho nisso? Os benefícios. Gera muito benefício. Às vezes os pais não têm noção disso. Além do benefício para a criança dele aprender a interagir com a família, quando ele for na vida adulta, ele tem essa lembrança do que foi a infância, sabe? Uma infância gostosa, uma infância de família unida, porque muitos pais focam em trabalhar e a gente precisa mesmo, né? E aí não interage com as crianças. Eu tenho uma história, até ela é triste, mas ela é bem marcante, acho que serve muito para o nosso dia a dia. Uma amiga, ela tinha um filho de 7 anos, mas ela precisava muito trabalhar, cuidar das necessidades da casa dela, e ela chegava, o filho sozinho, não tinha irmão, falava, mamãe, vamos brincar? Depois a mamãe brinca. Chegava, mamãe, agora a mamãe está fazendo janta, amanhã eu te deixo na creche, mas vamos brincar antes, não posso, depois. E chegou um dia que o filhinho dela adquiriu uma doença degenerativa. E ele foi, cada dia, ficando mais debilitado, até que ele foi parar numa cadeira de roda, onde ele não enxerga, não fala, não anda. E eu fui visitá-la e ela falou para mim, Raquel, a minha maior dor é saber que um dia meu filho quis brincar. E eu não tive tempo. Eu não tirei um tempo, porque o tempo é a gente que faz, né? Por mais corrido que seja. E hoje eu tenho todo o tempo do mundo, porque hoje ela não tem condição de trabalhar, porque ela cuida do filho, mas ele não pode mais brincar. Então ela traz um remorso com ela por isso, entendeu? Não que fosse culpa, mas a gente acontece isso conosco também, né? Na nossa correria. Mas que a gente pense nisso. Será que vale a pena eu não tirar um tempinho para o meu filho, sendo que ele vai crescer e vai lembrar, nossa, minha mãe, minha infância foi maravilhosa, e ele aprende com isso os valores do amor, do carinho, do afeto. A união mesmo em família faz toda a diferença na vida adulta do seu filho. Então tire um tempinho aí e dedique ao seu filho. Raquel, e os adolescentes, né? É possível também estender, né, essa questão de estar na brincadeira. Os adolescentes, né, é uma fase bem diferente, mas é possível essa criação, esse envolvimento no lazer também com essa faixa etária? Sim, quando a gente começa desde criança essa interagir ali, né, nas brincadeiras, a criança vai crescendo já com aquela confiança nos pais, né? Porque ou quem cuida, né? Não necessariamente os pais, porque hoje em dia às vezes são os avós, né? Então são quem cuida. Então essa interagir com a criança desde pequeno, mostrar que você é o porto seguro dela, que ela pode contar sempre com você. Então você na brincadeira ali, você já vai passando isso para ela. Quando ela é uma adolescente ou um adolescente, ele já tem essa confiança. Então é mais fácil de você interagir, ver os jogos que eles estão vendo hoje, igual essa questão do celular, ver o que eles estão assistindo, a música que eles estão ouvindo, né?
como está na escola, quem são os amiguinhos, quais são as influências. Então, aquele adolescente, ele tem a confiança de te passar tudo isso. Mas, se você não adquiriu essa confiança desde pequeno, por algum motivo, por falta de tempo, de conhecimento e tudo mais, ainda dá tempo, sabe? É só você mostrar para o seu filho essa segurança, observar esse adolescente. Eu vejo muitos casos de adolescentes se automutilando, sabe? Eu atendo muito aqui. E, às vezes, a maioria dos casos são porque eles se sentem sozinhos. Eles não têm essa liberdade com os pais. Então é necessário que os pais mostrem que mesmo entre erros e acertos, eles estão ali presentes diante de qualquer situação, eles vão dedicar amor a esse filho, ensinando o que é certo, o que é errado, lógico, mas com segurança, mostrando que eles estão protegidos diante dos pais. Então você precisa criar esse interagimento aí com os filhos para que eles adquiram totalmente confiança nos pais. Você acredita que o uso das tecnologias, o uso excessivo, né, das tecnologias, realmente compromete essa relação pais e filhos? E o que isso pode trazer de negativo também, tanto para as crianças, né, quanto para os adolescentes? Olha, vamos falar primeiro assim, do ponto benéfico, né? Eu acho que tem as suas vantagens, porque às vezes você está ali ocupado, no caso das crianças, né? Vamos dizer assim, a mãe tem os afazeres, acaba que interte um pouquinho a criança. Você dá um celular, põe um joguinho na televisão, põe um desenhinho, interte a criança assim por um tempo, ajuda nessa questão, porque às vezes naquele momento a mãe não pode se dedicar, então acaba que ajuda. Mas no dia a dia, não só eu acho que é prejudicial às crianças quanto ao adulto. A gente encontra assim no final de semana, você vê que muitas vezes tá lá aquele tanto de gente, pais, mães, né, crianças, cada um com seu celular. As pessoas não se comunicam mais, não batem um papo, não conversam, não interagem com as crianças, porque todo mundo está ali focado. Às vezes você chama a criança, ela nem te olha, ela não está te ouvindo, porque ela está tão focada naquele jogo, naquele desenho. E até nisso a gente precisa tomar cuidado, porque hoje em dia existem muitos desenhos e videozinhos de má influência para as crianças, que ensina ela a ser birrenta, ensina ela a falar palavrão. Então a gente tem que ficar de olho no que eu estou deixando meu filho assistir, desde pequenininho. O que é que ele está, qual desenho, o que aquele desenho ensina para ele. Então o modernismo, né, essa questão aí de jogos, celulares, né, redes sociais, essas coisas, acaba que deu uma afastadinha assim na família, nesse interagir. Na hora do almoço, do jantar, é um momento sagrado. E muitas vezes a criança almoça assistindo vídeo, com o celular na mão. Né? Então a gente precisa dar uma basta, assim, pelo menos nesses momentos. É hora da refeição, vamos focar na alimentação, interagir com a família. Né? Então tem os seus prós e os seus contras, mas eu acredito que tem mais contra do que os prós mesmo. Aí a gente falou de brinquedos, né, de comprar brinquedos, mas também as brincadeiras elas podem ser improvisadas, né, como fazia lá há um certo tempo atrás. O que você acha disso, de improvisar uma brincadeira? Olha, eu acho que o improviso ele é melhor do que qualquer outra coisa. Então, quando você faz uma brincadeira, ontem mesmo eu atendi uma criança aqui que ela falou para mim, Raquel, eu sou muito competitiva, eu gosto de brincadeira. Então eu inventei uma brincadeira aqui na hora com ela, onde a gente fez uma competição entre eu e ela. E foi muito legal, foi muito divertido. Então eu acredito que tem muitos brinquedos e muitas brincadeiras que não te geram custo, porque às vezes a pessoa nem tem condições de dar um brinquedo caro para a criança. Então você pode inventar, criar brincadeiras, apostinhas, onde a criança aprenda muito e aprenda de uma forma mais legal, mais suave, com mais amor. E existem muitos brinquedos antigos, né, que a gente pode fazer em casa, que é educativo, gostoso e não estava bem acessível para todo mundo.
Ô, Raquel, a criança observa, né, o comportamento também de quem está ali na brincadeira, envolvido ali na brincadeira, né? Como ela observa em tudo, né, em todos os ambientes que ela frequenta, né? Então, a observação, o aprendizado são reflexos, né, no futuro dessa criança. Sim, tudo que a criança vivencia, desde quando ela começa a entender, ela vai registrando. Ela vai registrando tudo e generalizando também. Então, ela generaliza coisas boas e coisas ruins. E ela guarda. Então, se você tem uma interação assim com as crianças, um convívio gostoso, ela vai ser um adulto fortalecido. Um adulto centrado em tudo que ela vai fazer. Mas se ela vive ali num ambiente onde ela observa discussão de pai e mãe, ninguém dá atenção para ela, não brinca, ela vai ser um adulto mais frustrado, com certeza vai ter bastante problemas psicológicos. Porque ela observa tudo, igual você falou. Às vezes a criança está brincando sozinha, mas ela está observando que o pai e a mãe estão discutindo, estão brigando, parece que não, mas eles observam tudo e eles aprendem. Então, quando ele cresce, aquilo que ele aprendeu, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança que na escola ela está batendo nas coleguinhas. Um menino bate muito nas coleguinhas. E a mãe não entende, é chamada para isso. Mas por que ele faz isso? Ele está revoltado? O que aconteceu com essa criança? Ele aprendeu em casa, vendo o pai bater na mãe. Então ele acha que é normal, sim, na casa dele, onde ele é o convívio dele, onde ele deveria receber amor, apoio, ele está assistindo isso, ele vai dar aquilo que ele recebe, né? Então existe dois, eu sempre conto essa história, bem legal, que são dois irmãos gêmeos. E eles viviam em uma casa onde o pai bebia muito, ela era alcoólatra, batia na mãe. E as duas crianças observavam aquilo. E a mãe tentando apaziguar. E os dois cresceram. E um deles se formou advogado. Virou um doutor da lei, casou, formou uma família. E o outro virou um mendigo, foi pra rua, virou alcoólatra. E um dia até uma jornalista foi entrevistar os dois e perguntou, né, pro que virou advogado. Por que você se formou advogado? Aí ele falou, olha, eu não tinha outra opção. Pela educação que eu tive em casa, pelo que eu vi do meu pai, eu queria ser diferente. Eu queria ter uma família onde eu pudesse dar tudo aquilo que eu não tive. Né? E o outro, aí ela foi entrevistar o outro filho, que virou um alcoólatra, que estava nas ruas, nas drogas, e ele respondeu para a jornalista que perguntou, né, por que você escolheu esse caminho, se seu irmão virou um advogado? Ele falou, olha, eu não tive outra opção. Na minha casa eu só tive esse exemplo, então foi o que me restou, foi isso. Então você percebe que cada um generaliza de um jeito. Um canaliza aquilo para a vida de uma forma onde ele quer ser diferente daquilo que ele vivenciou em casa. E outros canaliza igual, foi um aprendizado. Ele aprendeu daquela forma e ele entende que tem que ser daquela forma, mesmo que seja no sofrimento, na dor. E não é culpa de nenhum, sabe? É aquilo que foi registrado ali no subconsciente dele no decorrer da vida. Por isso a terapia, até nisso, é muito importante. Porque a pessoa, quando ela faz a terapia, mesmo quando criança, vem fortalecendo a mente aonde ela vive aquilo sua verdadeira essência. Não aquilo que foi induzido, porque acaba que foi induzido, né? A pessoa foi vendo, foi aprendendo, e não era aquilo que ela iria ser. Mas no aprendizado da vida, ela acabou se distorcendo para aquele caminho. Então, os pais é fundamental na vida adulta dos filhos. Desde criança, educar, mostrar o amor, mostrar o respeito, mostrar o que eles têm, né, em casa, porque tudo aquilo que você recebe, depois você tem que oferecer. E como você já comentou aqui na nossa entrevista, é a questão de prestar atenção no próprio comportamento e orientar, né, os irmãozinhos, as babás, enfim, quem estiver ali, né, cuidando das crianças e brincando com as crianças, para ter esse convívio saudável. Essa questão dos irmãos é bem interessante, porque sempre, às vezes, tem um, aí a mamãe engravida,
e vem o menorzinho. E é automático, não é que a gente gosta mais, né, do neném, mas o neném precisa de mais atenção. E acaba que o filho mais velho, ele fica enciumado. E às vezes as mães não têm paciência, às vezes nem entendem naquele momento, porque que criança volta a fazer birra, às vezes até mesmo volta a fazer xixi, né, na calça. E isso tudo gera um ciúme. Então, se o pai e a mãe brinca junto com os filhos desde pequenininho, mostrando para ele que o irmãozinho é importante, que o irmãozinho pode brincar, uma brincadeira que une os dois, eles não criam essa rivalidade, né? Os dois vão ser sempre unidos. Emoções positivas, reflexos positivos na formação do caráter da criança. Assim, a gente pode resumir a presença dos pais na rotina dos seus filhos. É para pensar, adaptar, brincar. É para formar uma convivência mais feliz, uma família mais feliz e estruturada. Raquel, muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Eu que agradeço a presença de vocês e já se sintam convidados quando quiser aprofundar mais em outros temas. Estou à disposição, foi um prazer receber. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser depois me chamar no WhatsApp em relação aos seus filhos, qualquer coisa mesmo, até crianças que têm déficit de atenção, às vezes são muito agitadas, né? Pode entrar em contato também, que eu atendo crianças, né? A gente vai conversar, bater um papo, tentar entender o que está se passando e a gente pode ajudar na medida do possível. Você falou em atender crianças, né? Em muitos casos, atender as crianças e os pais, né? Sim, atender os pais também. E só para finalizar, você falou aí no final na questão da formação do caráter da criança. Eu estudo, né? E eu trabalho também, né? Com leitura corporal, onde a gente analisa a formação de caráter da pessoa. E isso é sempre quando a criança é pequenininha, que já forma aí o caráter da criança. Então é muito importante mesmo essa união dos pais na formação desde o ventre da mãe, para que a criança forme aí o seu traço de caráter de uma forma bem mais tranquila. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Curte aí o nosso vídeo, compartilha e até o próximo dia D.